amigos da TV Impacto, de volta por aqui nesta sexta-feira, 1º de agosto de 2025. O nosso assunto de hoje é informativo, como sempre, como todos os temas que a TV Impacto, Jornal Impacto sempre abordam por aqui. E quem está comigo no estúdio é o secretário da SMT, da Secretaria de Mobilidade e Trânsito de Santarém, Marcelino Xavier. Seja bem-vindo novamente em nosso estúdio. Bom dia, Vandra. Bom dia, os amigos da TV Impacto. É sempre uma satisfação estar aqui com vocês para a gente compartilhar informações aí de qualidade, né? Poder público. É verdade. Primeiramente, secretário, qual é a sua avaliação em relação aos 6 meses de trabalho já deste ano de 2025? A Secretaria, a pasta de trânsito, na verdade, ela é um desafio muito grande, né? A gente sabe que o trânsito ele é 24 horas, ele não para. E a gente tem um desafio não só da fiscalização de trânsito, mas como também da educação do trânsito, né? Então, tem sido feito um trabalho de intensidade em Santarém, né? Para a gente educar os nossos condutores, né? As grandes empresas, as escolas também, levar esse trabalho para as escolas, porque é de lá que vão sair os nossos condutores, né? E também a criança, quando ela tem acesso a esse conteúdo de trânsito, por essa equipe de educação do trânsito, ela com certeza vai cobrar os pais em casa. Secretário, em relação às novas instalações de semáforos aqui em nosso município, é uma parceria também, né, do governo do estado, o município de Santarém, e também fruto de um convênio, né, do vereador Alaísio Cardoso, que na época era secretário de turismo. Pode falar a respeito? Exatamente, a gente vê aqui em Santarém alguns pontos críticos, né, onde já tinha um redutor de velocidade, tinha uma placa de pare, e mesmo assim continuavam acontecendo os sinistros de trânsito. Então, com base nisso, né, a Prefeitura de Santarém, junto ao Governo do Estado, né, por intermédio também do que hoje, então, o vereador Alaísio Cardoso, à época secretário de Turismo, teve esse alinhamento para que esse convênio viesse a Santarém, né? Como que funcionou esse convênio? O município de Santarém, junto com a Engenharia de Trânsito do Estado, pelo DETRAN, fizeram esse mapeamento desses pontos críticos para poder chegar à conclusão de que nesses locais teriam que ter um semáforo, né, que iam resultar na redução dos sinistros. Então, em Santarém, a gente recebeu, logo no início do ano, cerca de 20 novos semáforos, né? Desses 20 semáforos, 14 foram substituições e os 6 foram novos semáforos. Então, a gente tem tido um resultado muito gratificante, porque nesses pontos em que foram colocados esses grupos focais, houve uma redução considerável de acidentes. Secretário, em Santarém, o aumento da prática de esporte tem sido bastante, né? Futebol, futsal, corrida, ciclismo, enfim, focado para a Avenida Anísio Chaves. O senhor acredita que tem uma necessidade de ser implantado novas sinalizações? A gente tem visto que em Santarém a prática de esporte ela tem crescido, né, com frequência, e o intuito da pasta de trânsito, né, da SMT, não é só o foco nos veículos em Santarém, mas também o foco nos pedestres e nas pessoas que utilizam as vias, né? Então, a gente em Santarém tem um grupo muito grande, tanto de ciclistas quanto de corredores, que necessita desse apoio do poder público, né? Então, nós fomos procurados pelo vereador Alaísio, né, em conversa com o prefeito Zé Maria Tapajós, com esse grupo de corredores de Santarém, onde a SMT se comprometeu, né, em realizar esse apoio aos finais de semana e feriados, na interdição de uma parte de algumas vias em Santarém. Então, a Anísio Chaves está inserida nesse contexto. A SMT ela vai fazer a sinalização horizontal, ela vai ter a equipe de agente de trânsito para poder acompanhar esses corredores e futuramente a gente vai estender para outras vias de Santarém. Nosso intuito é que de 5 da manhã até as 7 da manhã, nos finais de semana e feriados, essas pessoas possam usar esse espaço para a prática de esportes. Olha, então você, corredor, você ciclista, que pediu esse apoio, né, da Prefeitura, da SMT, aqui está a resposta do secretário Marcelino Xavier. Secretário, a SMT tem algum planejamento para o transporte urbano e expansão urbana? Santarém, a gente está passando de 58 bairros, né? Então, recentemente a Prefeitura de Santarém tem realizado o Puxirum, né, que é a junção de várias secretarias integradas para poder fazer esse mapeamento de Santarém para deixar os bairros novos com mais trafegabilidade, né? Os bairros novos e os bairros antigos também. Então, feito isso, já está sendo feito esse mapeamento, esse levantamento pelo setor de planejamento e controle de transporte, para que a gente possa, de forma imediata, alcançar, né, essas pessoas que não têm acesso ao transporte coletivo em Santarém. Então, em alguns bairros como Espírito Santo,
já foi uma equipe técnica nossa fazer o levantamento e em conversa com as empresas para verificar qual das empresas vai atender aquele local, né? Porque a gente sabe que tem uma licitação em vigor, são 3 lotes, né, que estão incluídos aí, que ganharam a licitação, e verificando qual é o lote que vai atender aquele reduto. E devido à trafegabilidade de carretas e caminhões na área urbana, esse SMT já tem alguma programação, algum alinhamento em relação a isso? Em Santarém a gente tem, digamos que um problema muito grande em relação a esse fluxo de carretas, né? Eles percorrem dentro de alguns bairros da cidade, tem causado alguns transtornos, né, para os moradores, escolas próximas também, não só esse trânsito das carretas, mas como estacionamento em frente de escolas também. E a SMT, junto ao Ministério Público, junto à Seminfra, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, tem feito esse estudo em conjunto para poder repassar ao prefeito, né, ao Poder Executivo, para que seja expedido um decreto estipulando horários e rotas dessas carretas em Santarém, né, para que a gente possa garantir que as pessoas não tenham seu sossego perturbado. Novos semáforos foram instalados em nosso município, porém há também uma necessidade de faixas de pedestres, né, em alguns pontos. O que você pode falar? A gente tem feito a revitalização, né, de diversas faixas de pedestres e sinalizado locais onde não tem essas faixas e precisam ter essas faixas, né? Então a gente tem pedido o apoio da Seminfra no sentido de que a gente consiga implementar em Santarém, em alguns locais bem críticos, a faixa elevada, né? O que é a faixa elevada? É aquela faixa que ela não é de asfalto, ela é de outro material, né? A resolução do CONTRAN é bem simples em relação a isso, que ela não pode ser mesmo material do asfalto. A gente tem pedido esse apoio da Seminfra para que possa ser implementado em algumas escolas em Santarém, né, em alguns locais, essa faixa elevada para garantir aquela travessia segura e que o condutor, tanto do carro quanto da moto ou até da bicicleta, ele tenha mais atenção nesses locais. Vale ressaltar que não é simplesmente um trabalho da SMT, é uma força conjunta, né, esse secretário? Desde o começo do mandato do prefeito Zé Maria Tapajós, a gente tem feito um trabalho de integração entre secretarias, então não é só a SMT, não é só a Seminfra, não é só o prefeito, né? São todas as secretarias juntas trabalhando em prol de Santarém. Antes de finalizar essa troca de esclarecimentos para a sociedade santarena, o senhor já tem alguma informação em relação aos ônibus elétricos que é para começar a circular em Santarém? A gente teve conhecimento, né? Isso foi uma proposta de campanha do prefeito Zé Maria Tapajós. No entanto, a nossa equipe técnica tem dialogado com o prefeito na possibilidade de fazer a substituição desses ônibus elétricos por ônibus convencionais e com ar-condicionado. A gente entende que a nossa cidade ainda não tem essa estrutura para poder dar essa manutenção em ônibus elétrico. Então não adianta trazer um ônibus para a nossa cidade bastante moderno e que, se Deus o livre, tiver algum problema com ele ficar parado por falta de manutenção. Então Santarém precisa, no momento, que a gente consiga dar um conforto melhor para os nossos usuários. Secretário, eu quero agradecer a sua presença no estúdio da TV Impacto, trazendo essas informações para os nossos internautas. A gente fica agradecido, né? Vocês podem contar com a Prefeitura de Santarém. Você, condutor, sempre procure o órgão municipal executivo de trânsito para tirar suas dúvidas em relação à documentação do veículo, à documentação de habilitação também, porque quando a pessoa deixa de observar esses itens importantes, com certeza ela pode causar algum acidente na via pública. Novamente, muito obrigada. Sucesso na sua trajetória. Obrigado. E você de casa, curta, comente, compartilhe e até a próxima.